O cheiro chegou antes de eu desligar o motor. Diesel misturado com terra molhada e alguma coisa a mais. Folha de mato apodrecendo na beira da estrada. Chuva recente que ainda evaporava do asfalto quente. Aquele cheiro específico que só existe no interior do Pará, que não tem em São Paulo, não tem no Sul, não tem em lugar nenhum do país. É um cheiro que a gente aprende a reconhecer antes de aprender tudo o mais. E naquela noite, quando eu dei a curva na PA 150 e vi as luzes amarelas do posto piscando lá no escuro da mata, aquele cheiro entrou pela fresta da janela e me bateu no peito como uma pancada. Eu já tinha feito aquela rota umas 40 vezes na vida. Talvez mais. São Paulo a Marabá, 40 e poucas horas de estrada quando tudo corre bem. E naquele trecho específico, entre Tucumã e Xinguara, a mata fecha dos dois lados da pista como se a estrada fosse um corredor que alguém cortou no meio da floresta e que a floresta nunca aceitou completamente. A sensação é que você está passando onde não devia passar. Que alguma coisa lá dentro daquele verde escuro te observa e espera. Era quase 00:30. O tanque não precisava de combustível. Eu tinha abastecido em Tucumã umas 3 horas antes. Mas o meu corpo precisava de café, precisava de 20 minutos fora do banco do motorista, precisava de asfalto embaixo do pé. Quando você dirige de madrugada, o corpo sente as paradas mais do que a cabeça entende. É um negócio de instinto, uma urgência que não tem nome certo. Então eu entrei no posto, e foi quando eu vi. Deixa eu explicar uma coisa antes de continuar. Eu tenho 53 anos, mais de 20 na estrada. Comecei aos 29, depois que a lavoura de soja do meu sogro na época faliu e eu precisei de qualquer coisa que pagasse conta. Um amigo me ensinou a dirigir o caminhão numa fazenda no Mato Grosso. E aí virou profissão, virou vida, virou o que eu sou. Vicente, caminhoneiro. Homem que passa mais tempo olhando para o horizonte do que para qualquer rosto conhecido. Não me arrependo, não. A estrada tem uma lógica que eu aprendi a gostar. Cada cidade tem um cheiro diferente. Cada trecho tem um humor diferente, dependendo do mês, da chuva, do sol. Você aprende a ler o asfalto como outras pessoas leem jornal. Aprende a saber quando uma curva vai ser traiçoeira pelo jeito que a vegetação cresce na beira. Aprende a sentir a temperatura do ar e já calcular se vai ter neblina mais adiante. Mas tem uma coisa que a estrada não ensina, que nenhuma estrada do mundo consegue ensinar. A estrada não te ensina a esquecer. Ela dá a ilusão. Muita hora de estrada, muito quilômetro entre você e aquilo que dói. Parece que vai apagando. Parece que a distância física vira distância emocional, mas não vira. Só fica mais fundo, afunda que nem pedra no rio, desce, desce, some de vista e você pensa que sumiu. Mas está lá no fundo e de vez em quando, sem aviso nenhum, sobe. Naquela noite, subiu. O posto se chamava Posto Três Irmãos. Eu nunca tinha parado nele antes, posso jurar. Não é um posto que fica na rota principal de quem vai direto a Marabá. Fica numa viradinha da PA 150, uns 400 metros de ramal de terra socada, antes de chegar na pista do posto. Eu entrei porque vi a placa de longe e porque o corpo pediu parada. Só isso. A lanchonete era daquelas que existem em centenas de postos pelo Brasil afora. Balcão de fórmica, prateleira com isqueiro, bolacha e pilha, aquelas figuras de santo em cima da geladeira. Uma televisão pendurada na parede passando o SBT no volume que incomoda sem avisar. 2 mesas de plástico do lado de fora, embaixo de uma laje de concreto com uma lâmpada amarela balançando no vento que vinha da mata. Tinha um menino novo atrás do balcão. 18, 19 anos, cara de sono. Eu pedi café preto e ele virou de costas para preparar. Foi nesse momento que eu ouvi. Não era voz, era risada. Uma risada específica que eu não consigo descrever direito porque não existe vocabulário adequado para descrever o som de uma risada que você não ouve faz 30 anos.
e de repente ouve de novo. Não é o timbre, não é o volume. É alguma coisa que fica na textura do som, num jeito de subir e descer no tom que é único de cada pessoa, como impressão digital. Eu travei. Literalmente travei. As mãos em cima do balcão, os olhos fixos na televisão sem ver o que passava na tela, o corpo parado enquanto aquela risada chegava de algum lugar atrás de mim, de uma das mesas do lado de fora. O menino virou com o café e me olhou com aquela cara de quem vê alguma coisa estranha. "O senhor tá bem?" Eu disse que sim, peguei o café. Dei um gole longo e quente que quase queimou a língua. E aí eu me virei. Ela estava sentada na mesa mais longe, de costas parcialmente para mim, num ângulo de 3/4 que me deixava ver o perfil dela. Conversava com uma mulher mais velha, devia ser a mãe ou uma tia, aquela outra mulher de cabelo grisalho e óculos de grau. A risada tinha vindo dela. O cabelo estava diferente. Era curto agora, na altura do ombro, liso, com alguns fios brancos que captavam a luz amarela da lâmpada. Mas o perfil era o mesmo. O jeito de inclinar a cabeça enquanto escutava era o mesmo. O gesto de levar a mão ao rosto enquanto ria, dedos dobrados cobrindo os lábios, era o mesmo. Eu devia ter 30 anos menos para ser o Vicente que eu fui da última vez que vi aquele gesto. Malu. O nome chegou antes do pensamento, chegou direto do lugar onde as coisas ficam guardadas, sem que a gente peça, sem que a gente queira, sem que a gente saiba que ainda estão lá. Malu, Maria Luísa, a menina de Conceição do Araguaia que eu amei com tudo que eu tinha, quando eu não sabia ainda que alguma coisa podia ser amada com tudo que se tem. Eu fiquei parado no balcão por talvez uns 2 minutos, que pareceram uma vida inteira. O menino me olhava de lado, sem dizer nada. Lá fora, a mata fazia aquele barulho baixo e constante que a mata do Pará faz de noite. Grilos, sapos, algum bicho mais longe, o vento nas folhas, e por cima de tudo aquilo, a voz dela contando alguma coisa para a mulher mais velha. Uma história que eu não conseguia ouvir direito, só o ritmo das palavras chegando até mim como música sem letra. Eu tomei o café, paguei. Fiquei em pé ali, sem saber bem o que fazer. E aí, ela virou a cabeça. Tem uma coisa que eu aprendi depois de muito tempo na estrada. O ser humano sente quando alguém está olhando para ele. Não sei explicar a física disso. Não sei se é real ou se é coincidência que parece real. Mas eu sei que funciona porque eu já senti muitas vezes nas paradas de caminhão, quando alguém me observa do outro lado do pátio e eu consigo sentir antes de virar. Ela sentiu. Virou a cabeça na minha direção e me viu. E durante 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, nenhum dos dois fez nada. A mulher mais velha falava alguma coisa que nenhum de nós dois estava ouvindo. O menino do balcão limpava o balcão com um pano. Na televisão, alguém ganhava um prêmio num programa de auditório. E ali no meio de tudo isso, no posto Três Irmãos, às 12h40 da noite de uma quinta-feira do mês de março, eu e Maria Luísa Santos Ferreira nos olhamos pela primeira vez em 31 anos. Ela abriu a boca, fechou, inclinou a cabeça levemente para o lado e disse, com uma voz que tinha ficado mais grave com o tempo, mas que carregava o mesmo sotaque fechado do interior do Pará. "Vicente, eu preciso voltar um pouco. Preciso que você entenda o que foi aquela história antes de eu contar o que aconteceu naquela noite. Porque se eu só contar a noite, você não vai entender o peso dela. E o peso é tudo. Eu tinha 22 anos quando conheci Malu. Ela tinha 20. Era setembro de 1993 e eu estava em Conceição do Araguaia, porque tinha ido com meu pai para uma feira agropecuária. Meu pai criava gado naquela época, numa fazendinha pequena no município de Redenção. E ele ia todo ano a essa feira em Conceição procurar compradores e contatos. Eu ia junto desde menino para ajudar, e naquele setembro fui pela última vez, porque no ano seguinte meu pai vendeu o gado e desistiu da fazenda.
Conceição é uma cidade pequena, bonita do jeito que cidade do interior tem beleza. Rio Araguaia na beira, rua de terra no centro, aquela arquitetura de casinha baixa com muro de reboco e jardim na frente. Tinha um mercado público, tinha uma praça com coreto, tinha um clube onde os jovens se reuniam nos fins de semana. Na noite do segundo dia da feira, meu pai me deixou livre e eu fui ao clube. Ela estava lá com duas amigas. Usava um vestido azul, que eu ainda consigo ver com detalhes se eu fechar os olhos. Cabelo comprido na época, preto e liso, amarrado de lado com uma presilha branca. Cara redonda, olhos escuros, sorriso que aparecia devagar, como se ela estivesse dando permissão para o sorriso de ir chegando aos poucos. Eu não era de dançar, sou a pessoa mais sem jeito para dança que existe nessa terra. Mas naquela noite, naquele clube de Conceição do Araguaia, depois de 2 copos de guaraná, e por nenhuma razão que eu consiga explicar de forma racional, eu me aproximei dela e perguntei se ela queria dançar. Ela me olhou de cima embaixo. Demorou. Depois deu aquele sorriso devagar. Você sabe dançar? Não. Então vai ser igual porque eu também não sei. E foi. Nos 3 dias que me restavam em Conceição, eu não larguei da sombra dela. Não de forma grossa, não de forma que incomodasse. Foi uma daquelas coisas que acontecem quando 2 pessoas descobrem que querem ficar perto uma da outra e simplesmente ficam. A gente caminhava pela beira do Araguaia de tarde, quando o sol começava a cair e o rio ficava cor de cobre. A gente tomava açaí no mercado público e ela me ensinava a comer certo, com farinha e açúcar na medida certa. A gente sentava no coreto da praça de noite e ficava conversando até a hora que eu precisava voltar para o hotel antes que meu pai perguntasse onde eu estava. No 4º dia, eu saí de lá com o número dela num pedaço de papel dobrado 4 vezes dentro da carteira. Fiquei ligando de orelhão. Era 1993. Era antes da internet. Era antes do celular chegar no interior do Brasil. Ligação interurbana era caro e tinha aquela limitação de fichas que sumiam rápido. A gente ficava na fila do orelhão. Ou então eu ligava no telefone fixo da casa da família dela e torcia para ser ela que atendesse, não o pai dela, que era um homem sério chamado Seu Benedito, que eu conheci só pelo telefone, mas que me enchia de respeito só pelo tom de voz. Fui a Conceição mais 3 vezes naquele ano. 2 vezes de ônibus, uma vez com carona de um caminhoneiro amigo do meu pai. Cada visita era um fim de semana. Cada fim de semana era um mundo inteiro que a gente construía e depois tinha que deixar para trás quando o ônibus de volta fechava a porta. No 3º fim de semana, em novembro, ela me deu um colar. Não era colar caro. Era uma correntinha fina de prata com um pingente pequeno, uma estrela de 5 pontas que não media mais que 1 centímetro. Ela disse que tinha achado numa banca de artesanato na beira do Araguaia, que a feirante tinha dito que era prata, mas provavelmente era metal branco mesmo, e que ela tinha ficado olhando para aquela estrela e pensado em mim. Por que estrela? Eu perguntei. Ela ficou um tempo pensando, depois falou, porque estrela está sempre no lugar certo. Você pode ficar meses sem olhar para o céu, mas quando você olha, a estrela está lá onde tem que estar. Eu usei aquele colar por 2 anos sem tirar. No começo de 1994, eu tentei dar um jeito de morar em Conceição. Procurei emprego, fui atrás de qualquer coisa. Mas Conceição naquela época não tinha muita coisa para um rapaz sem qualificação específica que não fosse lavoura ou garimpo. Garimpo eu não queria. Lavoura eu conhecia, mas o mercado estava ruim. Acabei voltando para a Redenção com o rabo entre as pernas. A gente continuou namorando à distância. Mas distância tem um peso que vai aumentando com o tempo, e a gente era jovem, e jovem não sabe ainda como se carrega peso. Em meados de 1994, ela me disse que o pai dela tinha conseguido um contrato de arrendamento numa fazenda maior.
e que a família ia se mudar para um lugar mais distante ainda, um município que eu nem sabia localizar no mapa na época. Ligação ficou mais difícil, as cartas demoravam mais e o silêncio entre uma comunicação e outra foi crescendo. A última carta que recebi dela foi em outubro de 1994. Dizia pouca coisa, que estava bem, que a mudança tinha sido difícil, que sentia saudade, que a vida tinha ficado complicada de um jeito que ela não sabia ainda como explicar. Eu respondi, mandei carta. A carta voltou. Destinatário desconhecido. Mandei outra para Conceição, para o endereço antigo, na esperança que alguém redirecionasse. Nunca chegou resposta. Eu tentei ligar. Os números que eu tinha não funcionavam mais. Liguei para o clube onde a gente dançou, perguntei se alguém sabia da família Santos Ferreira. A atendente disse que não conhecia. Fui uma vez a Conceição, já em novembro de 1994, mas sem endereço e sem contato, numa cidade que eu mal conhecia, não achei nada. E aí o tempo passou. Como o tempo passa, do jeito silencioso e constante que o tempo tem de passar quando a gente não quer que ele passe, mas que passa do mesmo jeito. Mas tem uma coisa que eu preciso contar antes de voltar para a noite do posto, porque essa coisa é importante, o colar. Em 1996, eu tinha 25 anos e namorava uma moça chamada Patrícia, em Redenção. Patrícia era boa pessoa, carinhosa, filha de comerciante da cidade. A gente ficou junto por 2 anos e depois separou sem briga. Foi uma separação daquelas que acontece quando 2 corações são bons, mas não encaixam. Não tem culpado, não tem motivo específico, simplesmente não era. Um dia, talvez umas 6 semanas depois que eu comecei a namorar a Patrícia, ela olhou para o colar no meu pescoço e perguntou o que era. Eu disse que era um presente velho. Ela perguntou de quem. Eu disse que era de uma pessoa que eu conhecia muito tempo atrás. Ela ficou me olhando com aquela cara que as mulheres têm quando não precisam fazer mais perguntas, porque a resposta já está toda na cara de quem respondeu. Depois disse, com uma gentileza que eu ainda agradeço, você deveria tirar isso, Vicente. Mas eu não tirei. Tirei só em 1998. Quando eu e a Patrícia separamos. Não por ela, juro. Tirei porque eu fiz um pacto comigo mesmo. Tirei porque 27 anos de idade é quando você decide que vai para frente e não para trás. E guardar um colar no pescoço não é ir para frente. Coloquei dentro de um envelope, coloquei o envelope dentro de uma caixinha de fósforo que eu guardei no fundo de uma mala que ficou jogada no guarda-roupa da casa da minha mãe. Em 2003, minha mãe vendeu a casa. Quando eu fui ajudar a mudar, não achei mais a mala. Perguntei para ela. Ela disse que a mala tinha sumido na bagunça da mudança, provavelmente tinha ido junto com alguma coisa que o caminhão levou para lixão sem querer. E eu disse que tudo bem, porque era tudo bem. Porque eu era 32 anos na época, já tinha me casado uma vez e separado. Já estava na estrada fazia 3 anos, já tinha aprendido que a vida não pede licença e que o que foi, foi. Eu disse para mim mesmo que estava tudo bem com o colar sumido. E fui acreditando nisso por muito tempo. Vicente, a voz dela, ali no posto Três Irmãos, me tirou de dentro de mim mesmo. Eu me virei completamente. Dei um passo. Parei. Não sabia o que fazer com o corpo. De repente o corpo parecia grande demais. As mãos no lugar errado, os pés no lugar errado. Ela tinha se levantado da mesa. A mulher mais velha ficou sentada me olhando com curiosidade calada. Malu deu uns 3 passos na minha direção e parou também, a uns 2 metros de mim, e a gente ficou se olhando ali debaixo da lâmpada amarela que balançava no vento da mata. O tempo que passou nela estava ali. 51 anos de vida gravados no rosto, no cabelo branco que misturava com o preto, nas linhas finas em volta dos olhos. Mas tinha alguma coisa que o tempo não tinha tocado, que ficou exatamente como eu guardei. Aquele jeito de inclinar a cabeça,
Aqueles olhos escuros que pareciam mais fundos do que deveriam ser, aquela postura de quem ouve antes de falar. Malu, eu disse. Ela apertou os lábios, inclinou a cabeça. Meu Deus, ela falou. Meu Deus, Vicente. E aí, sem que nenhum dos dois planejasse, sem que houvesse um movimento consciente em direção ao outro, a gente se abraçou. Não foi o abraço de quem se reencontra depois de um fim de semana separado. Foi o abraço de quem carregou uma ausência por tempo demais e de repente não precisa mais carregar ela do mesmo jeito. Um abraço que tem peso. Um abraço onde os dois lados segurem com força, porque os dois lados precisam. Durou uns 5 segundos, talvez. Quando a gente se separou, ela estava com os olhos brilhando, mas sem chorar. Eu provavelmente estava parecido. O que você está fazendo aqui? Ela disse. Passando. Estou indo para Marabá com carga. Eu ouvi minha voz soando estranha, meio distante de mim. Você? Minha tia. Ela apontou para a mulher mais velha. Ela morava em Xinguara. Estou levando ela para Marabá. Minha prima vai buscar lá. Uma pausa. Posso te apresentar? Claro. A tia se chamava Dona Celeste. Tinha 70 e poucos anos, óculos de grau grosso, e aquele tipo de gentileza interiorana que recebe qualquer estranho como se fosse visita esperada. Me ofereceu lugar na mesa. O menino do balcão trouxe mais café sem que ninguém pedisse. A conversa começou do jeito que essas conversas começam. Onde você mora, o que você faz, como você está. As respostas superficiais que a gente dá enquanto ambos os lados descobrem se é seguro ir mais fundo. Eu disse que morava em Ribeirão Preto há 11 anos. Que tinha me casado, me separado, me casado de novo, separado de novo. Que tinha uma filha de 26 anos que morava em Campinas, com um marido e um neto de 3 anos que eu via umas 3 vezes por ano porque a estrada não dava muito espaço. Ela disse que morava em Belém, que era professora de escola pública, dava aula de português para o Fundamental 2. Que tinha sido casada por 18 anos com um homem chamado Ronaldo, engenheiro civil, bom homem, e que tinham se separado 5 anos atrás, sem filhos, por conta de uma distância que foi crescendo sem que nenhum dos dois soubesse como parar. Dona Celeste ouvia tudo isso sorrindo da forma que os velhos sorriem quando escutam os jovens. Mesmo que jovens já não fôssemos, tentando organizar as histórias das próprias vidas. A conversa foi caminhando, foi aquecendo. O café esfriou e o menino do balcão fez outro sem que a gente pedisse. Lá fora, o vento da mata continuava aquele barulho baixo e constante, e a lâmpada amarela continuava balançando, e o resto do mundo continuava existindo, mas de uma forma muito abstrata, muito longe daquelas 2 mesas de plástico no posto Três Irmãos. E então Dona Celeste bocejou, colocou a mão na boca com delicadeza e disse: minha filha, eu preciso descansar um pouco. Essa velha tá caindo de sono. Malu se levantou para ajudar a tia a entrar no carro. Elas voltaram. Dona Celeste deu boa noite para mim com um sorriso que tinha alguma coisa sabida dentro e entrou no carro e recostou o assento. Malu voltou para a mesa e a conversa ficou diferente. Tem um tipo de silêncio que não é vazio. Tem um tipo de silêncio que é cheio de coisas que os dois lados estão decidindo se vão falar ou não. A gente ficou uns 2 minutos naquele silêncio cheio, ela com o copo de café na mão, eu com o meu, olhando de vez em quando um para o outro e de vez em quando para o escuro da mata. Eu tentei te achar, eu disse. Não foi planejado. Saiu. Ela não respondeu imediatamente, levou o copo aos lábios, deu um gole, colocou o copo na mesa. Eu sei, ela disse. Pausa. Você sabe? Ela assentiu. Olhava para o copo. A carta que voltou, eu disse. Não foi erro de endereço. Ela falou devagar, escolhendo cada palavra. Eu pedi para voltar. O vento bateu mais forte por 1 segundo. A lâmpada balançou. Dentro do carro, Dona Celeste tinha fechado os olhos. Por quê? Eu perguntei. E ela ficou em silêncio por um tempo
que não sei medir. Não foi o silêncio de quem não quer responder. Foi o silêncio de quem está procurando a forma certa de carregar uma resposta que tem peso de 3 décadas. Você lembra que eu disse que a vida tinha ficado complicada? Na carta, eu disse, a última carta, você disse que não sabia como explicar. Ela acenou com a cabeça. Eu tinha 21 anos, Vicente. 21 anos e uma situação que na época eu não conseguia ver como resolver sem que alguém saísse machucado. Uma pausa. Eu era nova, tão nova. Eu esperei. Aprendi na estrada que quando alguém está chegando perto de uma coisa importante, a melhor coisa que você pode fazer é não dizer nada. Em 1994, antes da família se mudar, eu comecei a namorar um rapaz de Conceição, o Ronaldo, sim, o mesmo. Um sorriso triste muito rápido. A gente era jovem, a situação tinha avançado rápido, e aí descobri que estava grávida. O vento, a mata, a lâmpada. Eu estava namorando você, Vicente. Eu te amava. Mas eu tinha um bebê vindo do Ronaldo, e o Ronaldo queria casar, e a família dele queria, e minha família queria, e eu tinha 21 anos, e estava com medo de tudo, e não entendia como alguém poderia me amar depois de uma situação dessas. Ela parou. Então eu decidi sumir, para te proteger. Ou isso é o que eu dizia para mim mesma na época. O silêncio durou um tempo. Perdemos o bebê, ela disse. Quase 6 meses de gravidez. Foi uma das coisas mais duras que eu já vivi. Mais uma pausa. Eu e o Ronaldo casamos mesmo assim 2 anos depois. Foi uma boa vida, de verdade. Ele foi um bom companheiro. Não foi o amor mais intenso da minha vida, mas foi real e foi honesto. Ela me olhou. O amor mais intenso da minha vida tinha 22 anos e vinha me visitar de ônibus de redenção. Eu não sei o que eu esperava que ela dissesse naquele momento. A verdade é que eu não esperava nada. Eu não tinha entrado naquele posto esperando nada além de café e 20 minutos de pé. E aí a vida chegou e colocou em cima da mesa uma história que ficou enterrada por 31 anos, como aquela pedra no fundo do rio que eu mencionei antes, e agora estava na superfície. Não sei bem o que senti naquele momento. Não era raiva. Não era mágoa, pelo menos não a mágoa aguda que você sente quando alguma coisa acontece agora. Era mais uma tristeza longa, baixa, como o barulho da mata, constante e sem começo e sem fim. Tristeza pelos dois. Pelos dois de 20 e poucos anos que não sabiam como carregar o peso que a vida tinha colocado nas mãos deles. Você deveria ter me contado, eu disse. Deveria. Ela concordou, sem defesa, sem desculpa. Deveria, mas eu não sabia como. Eu era covarde e era nova e estava com medo de ver a expressão do seu rosto. Uma pausa longa. Como teria sido a expressão do seu rosto? Ela perguntou. E eu pensei nisso com honestidade, porque a pergunta merecia honestidade. Não sei, eu disse. Eu tinha 23 anos, era um garoto. Não sei o que teria feito. Eu sabia que você não sabia, e isso me assustava mais do que qualquer outra coisa. A gente ficou mais 1 hora naquela mesa. Não foi 1 hora de dor, não inteiramente. Tinha dor lá dentro, uma dor velha e quieta que os dois reconheciam. Mas também tinha outras coisas. Tinha aquele prazer específico de conversar com alguém que te conheceu antes de você ser quem você se tornou, que guarda uma versão sua que você mesmo perdeu. Ela me contava coisas do Vicente que eu esqueci. Que eu chegava sempre com presente, mesmo que pequeno, uma fruta que eu comprava na estrada, um caderno de capa colorida. Que eu tinha o hábito de assobiar quando estava nervoso, sem perceber. Que eu me machucava sempre nos mesmos dedos, porque sempre que eu carregava alguma coisa pesada, eu esquecia de proteger a mão direita. Você ainda se machuca nos mesmos dedos? Ela perguntou. Eu olhei para a mão direita. Os calos nos dedos do meio e anelar. Cicatrizes antigas de quando eu era mais novo e menos cuidadoso. Menos, eu disse. Ela sorriu. Eu contei para ela da filha, do neto.
Ela contou do trabalho, dos alunos, de como ela foi para Belém depois da separação do Ronaldo e descobriu que gostava de cidade grande depois de uma vida inteira no interior. Conceição, eu não consigo mais voltar, ela disse. Ficou cheio de fantasma. Fantasma bom ou ruim, ela pensou. Os dois tipos. E aí, ela fez alguma coisa que eu não esperava. Colocou a mão no pescoço, enfiou os dedos por baixo do decote da blusa e puxou um fio fino que ela carregava por dentro da roupa. O pingente que veio junto era uma estrela de 5 pontas que não media mais que 1 centímetro. Eu não consegui falar, literalmente não consegui falar. Olhei para aquela estrela pendurada na correntinha, balançando levemente com o movimento que ela fez ao puxar, e o mundo deu uma volta silenciosa e completa, como se o chão tivesse rodado 30 graus sob os meus pés, sem que eu pudesse me segurar. É o mesmo, eu disse. Minha voz saiu diferente. É o mesmo, ela confirmou. Mas eu te dei esse colar, em 1993. Você me deu, sim. Silêncio. Eu achei que eu tinha dado para você e depois você tinha ido embora com ele, que tinha desaparecido junto. Não. Ela segurava o pingente entre os dedos, olhando para ele. Esse colar ficou comigo todo esse tempo. 31 anos, Vicente. Eu não fui sem ele. Eu precisei de um tempo para processar aquilo. 31 anos. Eu tinha perdido o colar da minha mãe numa mudança em 2003, achando que era a estrela que ela tinha me dado. Mas a estrela nunca tinha sido minha. A estrela tinha ficado com ela. Você não sabe o que aconteceu, eu disse devagar, como quem está montando um quebra-cabeça em voz alta. Ela me olhou, esperou. Eu tinha um colar, eu disse. Uma correntinha com uma estrela. Guardei numa caixinha de fósforo dentro de uma mala. Pensei que era o que você me deu. A mala sumiu numa mudança e eu fiquei anos acreditando que tinha perdido o colar que você me deu. Ela ficou me olhando com uma expressão que eu não sei nomear. Vicente, ela disse devagar, você nunca me deu um colar e o mundo deu outra volta. Deixa eu pensar em voz alta aqui, porque eu pensei nessa noite inteira voltando para casa e ainda não terminei de pensar. Eu tenho uma memória muito vívida de dar aquele colar. De estar em Conceição, de ela me dar o colar, de eu pegar e colocar no pescoço. A memória tem textura. Tem a luz da tarde no rio, tem o cheiro do açaí, tem o calor de novembro. Mas a memória que ela tem é diferente. Ela lembra de ter comprado o colar na banca de artesanato. Lembra de ter pensado nele em relação a mim por causa do que a feirante disse sobre estrelas. Mas ela guarda o colar para ela, não me dá. Ela me conta da estrela, me explica o significado, mas o colar fica no pescoço dela. E eu, de alguma forma, construí uma memória de ter recebido esse colar. Talvez a gente construa as memórias do amor que sente falta. Talvez, quando você perde alguém que você amava, a mente cria provas tangíveis da existência desse amor. Cria objetos que você pode segurar, porque segurar um objeto é mais fácil do que segurar uma ausência. Eu guardei uma caixinha de fósforo com um colar imaginário por anos. E ela usou o colar verdadeiro por 31 anos sem tirar. Não sei qual de nós dois foi mais longe na loucura do que a gente não esquece. Dona Celeste acordou e bateu no vidro do carro. Era perto de 2 da manhã. Malu se virou para ela, fez um sinal de que ia em 1 minuto. Depois se virou para mim. A gente ficou se olhando por um momento. Eu sempre me perguntei, ela disse. O quê? Como teria sido? Se eu tivesse te contado? Se a gente tivesse tentado? Eu não respondi imediatamente. Fui honesto comigo mesmo antes de ser honesto com ela. Eu também me perguntei, eu disse, por muito tempo. Depois fui me perguntando menos. Depois parei quase completamente. Uma pausa. Mas nunca completamente. Ela assentiu. Eu fiz uma coisa errada, Vicente, eu sei. Não como desculpa, mas como forma de entender. Ela olhava para o colar na própria mão. Eu era tão jovem e tinha tanto medo. Eu sei, eu disse, e eu sabia. A gente de 20 e tantos anos não sabe o que o de 50 e tantos aprende a saber.
Aprende a saber que o medo não é desculpa, mas é explicação. Aprende a saber que a maioria das coisas ruins que as pessoas fazem umas com as outras não vem de maldade, mas de não saber como lidar com algo que assusta. Aprende a saber que julgar o passado com olhos do presente é uma crueldade fácil e inútil. Eu entendo, eu disse. E era verdade. Ela me olhou com uma expressão que misturava alívio com tristeza. Aquela mistura específica que a gente sente quando recebe um perdão que não esperava mais. Obrigada, ela disse. A gente trocou o número. Não sei se vai usar, não sei se vai ser diferente agora de como foi. 50 e poucos anos de vida é diferente de 20 e poucos. A gente não é mais aquelas pessoas. A gente é pessoas que conhece aquelas pessoas de dentro, que carrega aquelas pessoas junto, como se carrega a foto de alguém que morreu. Não é a pessoa, mas é alguma coisa real que ficou. Ela foi ao carro, deu uma última olhada. Estrela tá sempre no lugar certo, ela disse. As mesmas palavras de 1993. A frase que ela me contou que disse, mas que eu me lembrava de ela dizendo de outra forma. Boa viagem, Malu, eu disse. O carro saiu. As luzes traseiras sumindo na curva da estrada. Eu fiquei parado no pátio do posto uns 5 minutos, olhando para o escuro da mata, ouvindo o barulho constante dos bichos e do vento e da vida que nunca para, mesmo quando a gente para. Depois eu subi na boleia. Tem uma coisa que acontece quando você está há muito tempo na estrada, quando você já passou por trocentos municípios e regiões e paisagens, quando você já viu nascer do sol em 200 lugares diferentes e pôr do sol em outros 200. Você perde um pouco a capacidade de se surpreender com a geografia. O Pará é lindo. Todo mundo que já foi sabe. A floresta tem uma grandeza que intimida, que lembra o tamanho do mundo e o tamanho pequeno da gente dentro dele. Mas quando você passa por aquela floresta toda semana, o espanto diminui. Mas naquela madrugada, saindo do posto 3 Irmãos em direção a Marabá, com a estrada vazia dos 2 lados e a mata fechada, e o céu lá em cima carregado de estrelas, num daqueles céus que só aparecem longe de cidade grande, eu senti o espanto de volta. Não era espanto pela floresta, era espanto pelo tamanho do que a gente não controla. Eu não planejei parar naquele posto. O corpo pediu parada, eu entrei num ramal de terra e estava lá. Ela não planejou estar naquele posto naquela noite. Levava a tia para Marabá, o carro precisou de combustível. Ela entrou. 2 pontos num mapa enorme, em movimento, e se cruzaram naquele exato ponto. Eu poderia ter passado direto, poderia ter abastecido antes em Tucumã, levado um pouco mais de combustível e não precisado parar. Ela poderia ter abastecido numa hora diferente e chegado ao posto 30 minutos mais cedo ou mais tarde. O número de coincidências necessárias para aquele encontro acontecer é tão absurdo que a razão se recusa a aceitar que foi só coincidência. Mas eu também não sei o que mais poderia ser. Dirigi até Marabá sem parar mais. Cheguei às 4h40 da manhã, entreguei a carga, assinei os papéis e fui dormir numa cama de pensão perto do porto. Mas não dormi imediatamente. Fiquei deitado no escuro com o teto de madeira sobre mim e aquela conversa na cabeça rodando. O colar, a memória que eu construí de ter recebido um colar que nunca foi meu. A memória que não existiu no mundo físico, mas existia com tanta clareza dentro de mim que eu tinha guardado um objeto por anos como prova de algo que não aconteceu do jeito que eu lembrava. A mente humana é um lugar muito estranho. Muito mais estranho do que a gente admite no dia a dia. Mas aí veio outro pensamento. E esse pensamento ficou. E se a memória não estava errada? E se de alguma forma, que não é explicável pela lógica linear das coisas, aquela memória de ter recebido o colar era real? Não como fato físico, não como objeto que existiu, mas como experiência emocional que foi tão intensa que se materializou em memória de objeto. E se o amor que a gente tinha naqueles meses de 1993 e 1994 tinha uma densidade tão grande
que criou objetos que os dois precisavam ter, ela o colar real e eu o colar da lembrança? Não estou dizendo que acredito em misticismo. Não estou dizendo que a floresta tem magia. Não sou esse tipo de homem. Mas estou dizendo que naquela madrugada em Marabá, depois de um encontro que não devia ter acontecido e aconteceu, depois de uma conversa que desentranhou um segredo de 3 décadas, eu não estava mais tão certo de onde termina o real e começa a coisa que a gente precisa que seja real. Ela me mandou mensagem no dia seguinte, uma mensagem simples. Cheguei bem. Obrigada pela noite. Cuide-se, Vicente. Eu respondi. Igualmente, cuide-se, Malu. Ficamos um dia sem mais nada. Depois ela mandou uma foto. Era a estrela, o pingente, close, na palma da mão dela, com a luz do dia batendo nele e fazendo brilhar diferente da lâmpada amarela do posto. A foto veio com uma mensagem. Pensei que você ia querer ver de dia. Eu olhei muito tempo para essa foto. Depois respondi. Fica com ela. Ela sempre foi sua. Ela demorou um pouco para responder. Depois, não era assim que eu lembrava. Mas tudo bem. Aí ela mandou mais uma mensagem. Você sempre lembrou diferente do que foi. Essa era uma das coisas que eu mais gostava em você. Eu ri. Lá dentro da boleia, na viagem de volta a Ribeirão Preto, eu ri sozinho como não ria faz tempo. Depois dessa troca, ficamos em silêncio por uma semana. Não foi um silêncio ruim. Foi aquele tipo de silêncio que acontece quando 2 pessoas tiveram uma conversa grande demais para ser comentada rapidamente e estão deixando ela assentar antes de saber o que fazer com ela. Na semana seguinte, ela mandou uma pergunta. Você passa por Belém às vezes? Eu disse que sim, umas 3, 4 vezes por ano. Ela disse, avisa quando vier. Eu disse que avisaria. Não sei o que isso significa. Não sei se significa que a gente vai se ver de novo, se vai virar amizade, se vai virar mais alguma coisa, se vai virar nada. 50 e tantos anos te ensina a não forçar o que ainda não tem forma. Te ensina que às vezes o encontro já foi o suficiente em si mesmo, que nem todo reencontro precisa virar reconstrução. Mas também te ensina que às vezes vira. E você não sabe até chegar lá. Tem uma coisa que eu quero falar para quem está me ouvindo agora. Eu sei que você está na estrada também, ou em algum lugar parecido, um lugar onde você passa muito tempo com você mesmo e com o horizonte. Eu sei porque é o tipo de história que a gente conta quando a gente quer que quem ouve entenda o que é ficar um tempo longo dentro do próprio pensamento. E se você já amou alguém assim, com aquela intensidade de 20 e poucos anos, onde tudo é absoluto e definitivo e sem margem, e se alguma coisa separou vocês antes que a história terminasse, eu quero te dizer uma coisa. O não saber o que foi é mais pesado que saber. 31 anos de silêncio tinham um peso. À noite no posto 3 Irmãos, mesmo com a dor que veio junto, mesmo com o segredo que veio à tona, tinha outro peso. Menor. Muito menor. Não estou dizendo que toda história sem fim merece ser terminada. Não estou dizendo que todo reencontro vai bem, que toda explicação vai aliviar. Estou dizendo que aquela noite, naquele posto perdido na mata do Pará, me devolveu alguma coisa que eu não sabia mais que estava em falta. Não sei bem o nome daquela coisa. Talvez seja só a certeza de que aquilo foi real. Que não foi ilusão, que não foi exagero de jovem. Que o amor que eu senti tinha fundamento, e ela sabia disso, e eu sei disso. E a história foi como foi, mas foi. Às vezes, isso basta. Eu parei de novo em Conceição do Araguaia ano passado, por conta de uma entrega. Primeira vez em muito tempo. Fui à beira do rio de tarde. O Araguaia estava lá, da mesma cor de cobre, com a luz baixa de final de tarde. As casas ao redor tinham mudado, tinham crescido, tinham virado cidade maior. Mas o rio não tinha mudado. Rio não muda assim. Rio é mais antigo do que qualquer coisa que a gente sente, mais antigo do que qualquer amor. E mesmo assim,
Recebe a gente sem julgamento toda vez que a gente volta. Fiquei sentado na beira um tempo. Pensei na Malu de 20 anos naquele vestido azul. Pensei no Vicente de 22 que se aproximou dela sem saber dançar. Pensei no setembro de 1993 que virou uma espécie de lugar dentro de mim. Um lugar que ficou fechado por muito tempo e que naquela noite do posto abriu uma fresta. Não é tristeza exatamente, não é saudade pura. É mais aquela coisa que não tem nome em português, mas que existe em japonês. Eu aprendi de uma vez que uma japonesa estava no caminhão comigo numa carona longa e ficou me ensinando palavras. Aquela coisa que é beleza e melancolia juntas. A consciência de que algo bom passou e não vai voltar do mesmo jeito, mas que o fato de ter passado é bonito também. Mono no aware, ela disse. A sensação da impermanência das coisas. É isso. Saindo de Conceição naquela tarde, na hora que a estrada virava mata de novo e o sinal do celular ia embora, eu recebi uma mensagem dela. Estou em Altamira essa semana, dando uma capacitação para professores. Passou por aqui? Eu olhei para o mapa mental da rota. Altamira ficava a umas 5 horas de onde eu estava. Eu podia chegar no outro dia se eu ajustasse a rota. Fiquei uns 2 quilômetros pensando. Depois mandei de volta. Posso chegar amanhã à tarde. Ela respondeu com um único emoji e eu continuei dirigindo. Com a estrada aberta na minha frente, a mata dos dois lados se fechando no escuro que vai chegando, e aquela sensação que eu só consigo descrever como a sensação de estar exatamente onde você precisa estar naquele momento, eu pensei em tudo isso de novo. No posto Três Irmãos, na lâmpada amarela balançando, no nome dela que chegou antes do pensamento, no colar que era real e no colar que era memória. No segredo de 31 anos que veio à tona debaixo de uma lâmpada de posto no interior do Pará. E pensei numa coisa que meu pai me dizia quando eu era novo, uma frase que veio de onde não sei, que ele provavelmente ouviu de alguém que ouviu de alguém. A estrada não leva aonde você quer ir. A estrada leva aonde você precisa chegar. Eu não sei se ele estava certo. Eu não sei se existe destino. Não sei se existe alguma coisa maior que organiza os encontros e os desencontros. Sou homem de 53 anos de estrada, de longa data de olhar para a vida sem ilusão excessiva. Mas sei que naquela noite, num posto que eu nunca tinha visitado, numa estrada que eu fiz 40 vezes e que poderia ter feito igual a todas as outras, eu encontrei uma mulher que guardou uma estrela por 31 anos. E isso é real, seja lá o que real signifique. Então é isso. Essa é a história que eu queria contar. Não tem moral, não tem lição clara, não tem final com laço. A vida real não tem essas coisas, ou pelo menos a minha não tem. Mas se você está aí do outro lado, dirigindo na madrugada, ou acordado sem dormir, ou simplesmente ouvindo porque a noite pede companhia, se você tem uma estrela guardada em algum lugar dentro de você, um setembro de algum ano que ficou sem terminar, um nome que aparece quando você não pediu, eu só quero dizer que você não está sozinho nisso. A gente não esquece o que foi importante. A mente finge que esquece. A vida faz parecer que esquece. Os anos cobrem com outras histórias e outras pessoas e outras estradas. Mas quando o momento certo chega, num posto no escuro do Pará ou em qualquer outro lugar imprevisto do mundo, a coisa guardada volta à superfície do rio e você se lembra de tudo e a estrela está lá onde sempre esteve.